Oi, produção! Já estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo? Pois é, pessoal, deixa eu cantar, deixa eu assoviar a nossa vinhetinha, ó. Eita, chegou quarta-feira. Quarta-feira não, desculpa, ato falho. Chegou a quinta-feira. Pois é, quarta-feira, ontem foi feriado aqui no Brasil. Por questões óbvias, a gente não teve como ter o quadro do nosso projeto hoje, que danado é isso. Mas é lógico, é evidente que a gente não ia deixar essa semana sem trocar essa ideia, sem conversar com vocês, porque vocês sabem que esse quadro eu amo fazer, então automaticamente a gente transferiu para quinta-feira e cá estamos nós, firmes e fortes. Tudo bem com vocês? Todos sobreviveram ao Dia das Crianças? Pois é, quem tem crianças tão agitadas como as minhas e que conseguiu chegar no dia de hoje, obviamente deve se sentir um sobrevivente. E hoje, hein? Hoje a live, como eu disse, ela está internacional. Pois é, o nosso projeto Oxe, que danada é isso, está ganhando proporções inimagináveis. Pois é, hoje vamos cruzar o Atlântico para trocar uma ideia, para conversar com uma contadora portuguesa, nada mais, nada menos que Mônica Vilela. E entre os vários assuntos que a gente vai conversar, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado contábil português, o que é que os nossos pares, os nossos amigos contadores portugueses estão fazendo para conseguir lidar nessa competitividade que é o mercado contábil e também tratar de algumas questões fiscais e tributárias que é a área de especialização dela. Vamos chamar quem interessa? Produção, por favor, me ajuda aqui. Mônica Vilela. A produção está me ajudando. A produção me deu um susto hoje, hein? Sei que a produção não vinha, mas a produção apareceu. Tá por aqui. Olá, Mônica, bom dia, tudo bem? aqui já é boa tarde, tudo bem? Pois é, rapaz, temos uma diferença de 4 horas de fuso horário, né? É verdade. Boa tarde, então. Aqui bom dia, aí boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem? Saudações aqui do outro lado do Atlântico. Excelente. Desde já eu agradeço a tua disponibilidade, o teu interesse em participar desse nosso projeto. Fiquei muito feliz quando a produção me confirmou que você aceitou o nosso convite de imediato. A gente teve até que fazer um ajuste de datas em função daqui no Brasil ontem ter sido feriado nacional. Então, desde já eu agradeço pela tua participação e pelo teu interesse em contribuir com todo o teu conhecimento e teu conteúdo. E eu é que agradeço o convite. Na verdade, já são várias, portanto, as transmissões que têm ocorrido aqui entre os dois países. Já tenho feito participações também para o público, digamos assim, brasileiro. Excelente. Portugal está a receber, felizmente, muita gente aqui no país, a maioria de origem brasileira, que muito agradecemos porque estamos a precisar efetivamente de mão de obra. Portanto, são todos bem-vindos. E sim, já estou habituada a fazer muito atendimento, muitas consultas tributárias para cidadãos que chegam aqui a Portugal e precisam Excelente. de saber como é que ocorre aqui a tributação. Por isso, é com todo o gosto que, mais uma vez, faço aqui esta minha participação de forma a contribuir para um maior conhecimento tributário aqui em Portugal. Perfeito. Isso me leva à minha primeira pergunta, à minha primeira curiosidade. Hoje, aqui brasileiro, na verdade, vê Portugal hoje como o que os Estados Unidos já foram para o brasileiro um dia, né? Aquela oportunidade do reinício, do recomeço da vida, né? Portugal hoje, digamos assim, é o país que está no foco dos brasileiros e como você comentou muito bem, você tem atendido recorrentemente muitos brasileiros aí em busca de maiores informações em relação a como se comportar do ponto de vista tributário, né, do ponto de vista fiscal. E isso me leva ao meu primeiro questionamento. Eu, como brasileiro, se eu tiver interesse em trabalhar em Portugal, em estudar em Portugal, ou seja, desenvolver uma nova vida em Portugal, do ponto de vista como cidadão, como contribuinte,
quais são os documentos, ou qual o documento que eu tenho que ter em mente, que eu tenho que providenciar de imediato, e quais são as noções básicas tributárias que eu também tenho que ter em mente para que esse meu sonho não vire um pesadelo. Ok. Então, para trabalharmos cá em Portugal, é fundamental termos uma identificação, que é o número de identificação fiscal, cá em Portugal, abreviado Perfeito. é o nosso NIF. Vocês também terão algo semelhante com outra nomenclatura aí no Brasil. Portanto, esse número é aquele que nos vai fazer a identificação perante o sistema tributário português. E ele será Perfeito. utilizado quer para pagamentos de impostos a nível particular, como cidadão, mas também como empresário, não é? Se quisermos abrir aqui uma atividade. Ou até mesmo para fazer aquisições, nomeadamente de habitação, a compra de carro, cá em Portugal, portanto, precisamos sempre dessa identificação. Portanto, eu diria que sem ela não há nada que possa ser feito cá em Portugal, não é? Pronto, então será o Sim. primeiro passo a dar e depois haverá também outra documentação necessária, nomeadamente também um número que nos identifica perante a Segurança Social, que é nosso sistema de previdência social aqui, e, portanto, será também um elemento necessário. Mas, como eu costumo dizer nas minhas consultas, antes de chegarmos a este patamar, eu aconselho a que todos que queiram vir para cá tenham primeiramente um planeamento feito para que tudo ocorra da melhor forma, porque uma coisa é a tributação, outra coisa é a legalização. Então, em primeiro lugar, devem se informar da parte legal, não é? Para entrar no país e cá se estabelecer, e depois fazer todo um planeamento para conseguir ter uma vida, digamos, de qualidade, que é isso que se pretende quando mudamos de um país para outro, independentemente de ser Portugal, não é? Outro país. Efetivamente, Portugal neste momento está a reunir algumas condições que para muitas pessoas são muito favoráveis, não é? Nomeadamente a segurança. O nível de vida a nível europeu não será o dos melhores, visto que Portugal tem um nível salarial até um pouco baixo, não é? Portanto, eu diria bastante baixo, em comparação com os outros países membros da União Europeia, mas efetivamente temos muitos outros fatores que são aliciantes para que as pessoas venham para o nosso país. A outra questão tem a ver, como eu disse há pouco, com a procura de mão de obra. Nós temos muita falta de mão de obra ao nível de muitos setores de atividade. Portanto, obviamente que é importante que haja pessoas que venham para cá trabalhar para colmatar essas faltas de mão de obra, de trabalho em muitos setores. Portanto, em primeiro lugar seria o planeamento, em segundo lugar perceber a parte tributária aqui no país. Perfeito. É interessante você, só para ter um entendimento melhor, o NIF que você mencionou, que seria essa documentação relevante no primeiro momento para que os brasileiros que estão interessados a migrar para Portugal, ele seria equivalente ao nosso CPF, ao nosso cadastro de pessoa física aqui no Brasil. Seria isso só para tentar Exatamente. estabelecer um Sim. paralelo de melhor entendimento, é isso? Sim, no fundo é a Pronto. mesma coisa, portanto é um número que nos vai identificar para toda a parte fiscal e tributária aqui no país. Ele é sempre necessário, portanto seria o primeiro documento, digamos assim, que seria necessário após legalização, não é? Eu foco sempre aqui na questão da legalização porque tem que ter essa situação em mente, não é? Não é entrar no Perfeito. país de qualquer forma, não é? Portanto tem que ter isso por base e depois sim, pode vir trabalhar como um empresário, não é? Abrir aqui uma atividade que pretende aqui desenvolver, ou então trabalhar por conta de outrem, não é? Para trabalhar para uma empresa onde vão ser contratados. Portanto, tanto numa situação como noutra, este documento é necessário. Perfeito. E do ponto de vista de tributação, eu entendo que existem alguns países que têm convenções, têm acordos para que se evite o cenário de bitributação. Portugal, eu acredito que tenha esse tipo de acordo com o Brasil. Mas isso abarca, isso é extensível para toda e qualquer receita? Esse acordo, ele limita ou especifica receitas específicas que não pode ocorrer essa bitributação? Como é que funciona essa lógica para se evitar o contexto de bitributação? Então, isso é uma preocupação recorrente com as consultas que faço aqui, porque muitas vezes
o cidadão brasileiro, agora estamos aqui a focar no brasileiro, mas também temos outras nacionalidades, acontece que vem para Portugal e tem ou mantém algum tipo de rendimentos fora, ou no Brasil, ou noutros países. E, Certo. pronto, e mostram preocupação, efetivamente, porque têm receio que haja tributação nos dois lados, não é? Nos dois países. O que eu digo aqui nestes casos, primeiro é que cada caso é um caso. Isto porque, efetivamente, Portugal tem acordos que evitam ou que eliminam a dupla tributação, mas é preciso saber se esse acordo existe com Portugal, porque Portugal não tem acordos com todos os países, tem com bastantes países, o Brasil é efetivamente um deles. Então, como é que isto ocorre? Quando existe este acordo, nós temos depois que analisar o tipo de rendimento, porque a tributação é diferente consoante as categorias de rendimento. Nós podemos ter várias cá em Portugal, não é? No fundo, podemos colocar os tipos de rendimento em categorias, sendo elas, por exemplo, a categoria do trabalho dependente, que é quando nós trabalhamos para uma outra entidade, o trabalho independente, quando somos nós que exercemos a nossa própria atividade, rendimentos prediais, quando, por exemplo, obtemos rendas de um imóvel que temos arrendado, vocês dizem o aluguer, não é? O arrendamento imobiliário, quando temos rendimentos de capitais, no caso de obtenção de juros de uma conta ou de uma aplicação financeira, uma conta em poupança, etc., que gere juros. Podemos ter ainda rendimentos de mais-valias, portanto, em grosso modo, são estas as categorias de rendimento que temos. E depois, já cá como residente, já há diferentes tipos ou diferentes formas de tributação para cada uma das categorias. Há regras específicas. Então, quando nós aplicamos isto também na tributação internacional, também há esta separação. Portanto, tínhamos que analisar que tipo de rendimento é, como é que ele é feito a nível de tributação e o que é que o acordo entre os dois países vai indicar. Portanto, no fundo, havendo o acordo é que vai dizer como é que ele será tributado. Pronto. O que é importante entender também nesta situação de dupla tributação é entender como é que é a residência do cidadão. Ou seja, faz diferença se o cidadão é residente em Portugal ou é um não residente. Porque nós sabemos que há regras para se considerarem residentes em Portugal. Então, assim, a grosso modo, diremos que o Estado entende que poderá considerar aquele cidadão como residente em território português quando ele está estabelecido aqui no território nacional há pelo menos 183 dias, que no fundo são 6 meses. Não é? Num período de 6 meses significa que aquele cidadão já está a dar a intenção de que pretende cá viver. Então, claro que depois tem que oficializar isso nas finanças, tem que estar no cadastro em que passa a ser residente fiscal em Portugal e depois a tributação vai depender, porque há regras diferentes para quem reside e para quem não reside. Então, é um pouco complexo estar a dizer aqui as coisas de forma generalizada. Portanto, as situações têm Lógico. que ser analisadas, porque um cidadão brasileiro que venha viver para Portugal e passa a ser residente cá, tem que seguir as regras de tributação cá. E a regra geral é que os rendimentos de um residente em Portugal são declarados cá, independentemente da origem dos seus rendimentos. Isto significa o quê? Que, estando residente cá, ele tem que declarar cá os rendimentos obtidos em qualquer parte do mundo, não é? Obtidos no Brasil ou noutros países onde tenha rendimento. Isso não quer dizer que ocorra a tributação, ok? Uma coisa é a obrigação declarativa, outra coisa é depois a tributação que irá ocorrer dessa comunicação de rendimentos. E depois aí também vai funcionar o intercâmbio entre países, o intercâmbio de informação, não é? Então, se o acordo estiver a funcionar, não é? Digamos assim, então Portugal vai receber informação do país, neste caso no Brasil, que esse rendimento já foi tributado lá, e aqui poderá ser isento de tributação, ou seja, não irá haver incidência de tributação nesse rendimento, ou pode haver uma parte de tributação, dependendo do que é que o acordo vai dizer para cada categoria de rendimento. Então, no fundo, isto funciona assim um pouco de acordo com os acordos internacionais que existem entre os países, o tipo de rendimento que temos,
qual é a origem dele, não é? Qual é a categoria de rendimento e o país de onde advém esse rendimento e com as regras que temos cá, as regras nacionais. Portanto, há aqui uma conjugação de diversos fatores para determinarmos que tributação vai acontecer perante esse rendimento. Perfeito. Fica claro, pessoal, pela exposição de Mônica, que ela falou brilhantemente, mas em termos de linhas gerais, porque como ela mesma frisou, ela precisa analisar caso a caso para que ela possa cravar qual a ação a ser tomada em relação à tributação, mas que a palavra-chave é, como ela mesma também colocou, planejamento. Ou seja, a atitude, o interesse, a ação de querer morar em Portugal é o início, é o pontapé inicial, mas para que efetivamente tudo isso ocorra da forma como você pretendeu, projetou, você tem que ter planejamento frente a todas essas questões que Mônica elencou para a gente agora. Só que dentre as várias questões que você colocou, isso me leva à minha segunda pergunta, Mônica. Eu estava dando uma olhada lá na bio do teu perfil no Instagram e tinha uma frase que me chamou a atenção. E eu explico daqui a pouco por que me chamou a atenção. A frase é a seguinte, vou dar uma colada aqui para não correr o risco de cometer a gafe de falar algo errado. A frase diz: a contabilidade é a linguagem dos negócios. Quando eu li essa frase, ela me chamou a atenção porque automaticamente ela me remeteu àquela questão, que é algo muito recorrente hoje, que é a globalização dos negócios, né? Ou seja, o mundo está globalizado e automaticamente, dentre as várias questões, os negócios também estão globalizados, que me levou àquela ideia de normas contábeis internacionais e que vai de encontro ao que você comentou na sua última fala, que uma das questões a serem analisadas é o mercado de trabalho, né? E hoje Portugal tem um mercado de trabalho aberto para algumas vagas específicas e os brasileiros muitas vezes se valem dessa oportunidade para tentar uma nova vida aí. Só que muitas vezes, como acontecia, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi um exemplo que eu me referi, essas vagas elas estão associadas a subempregos, digamos assim. Ou seja, uma pessoa que tem uma especialização, uma formação, um curso, que aí reside justamente a minha dúvida. Está tendo essas mesmas oportunidades, por exemplo, eu como contador, hoje, se eu for a Portugal, quais são as oportunidades que eu teria como contador? Eu tenho que ir necessariamente já vinculado a uma empresa para que possa trabalhar dentro da perspectiva de contabilidade. Eu poderia empreender, ou seja, abrir o meu próprio escritório contábil e, por consequência, exercer a minha atividade. Como é que funciona isso dentro da perspectiva específica do contador? Então, a profissão de contabilista, que é o termo que nós aplicamos cá em Portugal, para vocês contador ou contadora, então, é uma Perfeito. profissão regulamentada. Isto significa o quê? Que nós pertencemos a uma ordem profissional e que, para podermos nos inscrever nessa ordem, temos que cumprir os requisitos que eles pedem, nomeadamente a Certo. parte da formação profissional e ainda fazer um exame de acesso para a maior parte das situações. Então, aqui, neste caso específico, de quem vem de outro país, o ideal seria entrar em contacto com a ordem profissional, que é a ordem dos contabilistas certificados. Nós utilizamos o Perfeito. termo contabilista certificado para distinguir do contabilista que, no fundo, não está certificado porque não pertence à ordem profissional e não pode exercer a profissão nesse âmbito. Ou seja, pode exercer a profissão de contabilista, mas não pode fazer o exercício da atividade com a responsabilidade de um contabilista certificado. Então, o que é que isto significa? Que quem vem para exercer essa profissão em Portugal e queira mesmo exercer a função de contabilista certificado tem que estar inscrito na ordem profissional e aqui neste caso temos que tentar entender o que é que a ordem vai exigir para essas pessoas. Se há equivalência, se pede equivalência, digamos, de formação profissional, não é? da parte da universidade, não é? As disciplinas, a formação que teve, se pede exigência, Perfeito. portanto, a experiência profissional, portanto, vai haver aqui uma série de pedidos de equivalência que vão ter que ser feitos. Portanto, e cada caso é um caso, porque tal como em Portugal existem várias universidades pelo país, que terão, com certeza, currículos diferentes, currículos de formação diferentes, o Brasil, com a dimensão que tem, mais ainda, não é? Então, neste caso, o Isso. ideal seria entrar em contacto com a ordem profissional e perceber, para o seu caso específico, o que é que tem que fazer.
Se não quiser passar por este processo tão burocrático, pode na mesma exercer a atividade de contabilista. Aqui será mais ao nível técnico de contabilidade, em que desempenha a função na área da contabilidade, mas numa situação, se virmos assim no organograma, um pouco inferior, né? Será a função de técnico. Mas pode na mesma exercer, é uma boa forma de ganhar experiência e depois decide. Normalmente quem vem de fora, eu aconselho é que primeiro tenha a experiência de que, e a certeza de que é aquilo que quer fazer, porque depois tem que fazer um grande investimento ao nível da formação. Esta área exige muita formação contínua, nós temos que estar constantemente a estudar, portanto tem que ser alguém que goste também de o fazer, tem que estar sempre atualizado. A nossa legislação, acredito que aí no Brasil também seja semelhante a esta área, mas está sempre em alteração, estão sempre a sair leis novas e alterações ao que está feito, associado a muito conhecimento informático, porque hoje em dia também trabalhamos com a tecnologia, portanto, aliada à contabilidade, portanto, também temos todo o conhecimento informático por trás. E vocês também já têm, e eu até acredito que vocês até estejam mais avançados que nós a nível da tecnologia associada à contabilidade, porque eu tenho seguido alguns perfis grandes aí de contadores no Brasil e é fantástico. Gostaria que também estivesse em Portugal assim a esse nível. Acredito que não esteja em todas as empresas, porque a vossa dimensão também é muito, muito grande, então terá que ser um processo também, não é? Algo que será feito ao longo do tempo. Mas portanto, há aqui uma série de formação e conhecimentos que o contador tem que ter e que, para quem cá chega, tem que entender se está preparado para se dedicar a todo esse investimento e tempo que tem que despender para a atividade. Não serão todas assim, haverá muitas outras profissões igualmente interessantes que possam não exigir tanto, mas neste caso eu tenho que dizer que é uma profissão bastante exigente a este nível da formação e da atualização. Perfeito. Da forma como você listou aí, ou estruturou a sua explicação, é muito parecido aqui no Brasil, de fato, né? Do ponto de vista da burocracia, digamos. A gente tem um órgão controlador, você tem que ter a certificação, você tem que passar por um exame da ordem para que a ordem possa lhe certificar e você automaticamente poder assumir a responsabilidade, né, por aquela contabilidade de uma empresa maior, algo do tipo. Mas se você não quiser galgar aquilo no primeiro momento, você tem como trabalhar em posições menores para que você vá ganhando experiência e automaticamente defina o seu encaminhamento e, por consequência, lá na frente, faça o investimento maior, já certo daquilo que efetivamente você tem identificação e que vai ser o seu foco. E, óbvio, se a gente for trabalhar isso dentro da perspectiva de Portugal, vai haver, digamos assim, um complicador, porque a gente vai estar sujeito a um outro país, a uma nova regra, então é preciso entrar em contato com um órgão que é responsável por regular essas questões para que se trilhe o melhor caminho. Mas você tocou num ponto importante que eu acho extremamente interessante, que a questão técnica é algo instituído, né? Ou seja, é algo já evidente, né? Você, para que seja contador, seja advogado, seja engenheiro, você tem que ter uma formação técnica, né? Você tem que estar respaldado do ponto de vista técnico sobre aquilo. Porém, contudo, todavia, a gente sabe que hoje o mercado de uma maneira geral, e mais especificamente o mercado contábil, ele vem exigindo do profissional algo que vai além da técnica, né? O profissional hoje que tem apenas a técnica, ele acaba ficando mais limitado. Isso eu estou trabalhando dentro da perspectiva do mercado contábil brasileiro, tá? Que é o que a gente vem enxergando e que você também já comentou isso, já quando você citou dessa questão da formação, da tecnologia, você acompanha alguns perfis maiores aqui de contadores no Brasil e vê que eles vêm desenvolvendo questões que extrapolam a técnica, né? Eles vêm investindo na tecnologia, eles vêm investindo na questão do desenvolvimento das vendas, da oratória, enfim, outras habilidades que a gente sabe que na prática a faculdade ou universidade não nos ensina dentro desse processo de formação. E eu acompanho você e eu acredito que você esteja alinhada nesse processo de mudança desse novo profissional contábil. Quem te acompanha, por exemplo, no Instagram, vê que você já tem esse certo alinhamento. Eu não sei se já é influenciada
por esses perfis que você segue ou por algo que já vem sendo, já vem acontecendo no mercado contábil português, mas isso me leva à minha pergunta. O mercado contábil português também está passando por essa mudança, por essa agitação que o mercado contábil brasileiro vem passando e exigindo dos seus profissionais algo que extrapola a técnica. Sim, sem dúvida. Eu até mostro já aqui a minha designação. Eu própria fiz este processo para o digital, não é? A mudança de tecnologia, por forma a que eu consiga trabalhar a contabilidade automatizando os processos. Porquê? Porque isto vai nos libertar tempo, porque o contador, por norma, antigamente perdia muito tempo com a parte técnica, com a da parte de lançamentos contabilísticos, tratamento dos documentos, muito papel. E hoje em dia, se não utilizarmos a tecnologia, não vamos conseguir evoluir, porque nós não podemos, não é possível conseguirmos dar a melhor informação ao nosso cliente, se nós perdermos o tempo todo com os papéis ou com os lançamentos. Não, nós temos que aliar a tecnologia. Então, eu própria dei o passo para a contabilidade digital. Foi um processo não muito recente, até tem pouco tempo, mas é um processo que eu considerei como sendo necessário, porque senão perdemos o comboio, não é? Perdemos aqui, portanto, este novo mercado que o mercado da contabilidade está a atravessar. Acredito que muitos colegas meus tenham esta relutância na mudança, tal como têm numa situação normal de mudança. Há pessoas mais resistentes a alterar os procedimentos, não é? Porque, na verdade, isto dá trabalho. Automatizar processos dá trabalho. Ver a melhor forma de conseguirmos poupar tempo dá trabalho. No início, nós temos que fazer um estudo, fazer a análise, ver o que é que podemos melhorar, que tecnologia que o mercado tem por forma a automatizar os processos. Eu acho que é nisso que vocês aí no Brasil estão bastante mais à frente que nós aqui, é nessa parte tecnológica associada portanto, aos nossos procedimentos. Nós também cá já estamos a começar a ter, mas eu acho que vocês deram um passo mais cedo. Então, tudo isto permitiu com que o tempo que ficou liberto pudéssemos trabalhar a informação contabilística para que possamos dar ao cliente informação que interessa, não é? Informação trabalhada com a informação que ele precisa de ter para tomar as decisões. Nós, no fundo, vai de encontro à frase que eu tenho na minha bio, que é precisamente isto, é contabilidade é a linguagem dos negócios, porque não faz sentido nenhum não utilizarmos a nossa informação contabilística para tomadas de decisão, não é? Para comparar períodos de anos diferentes, para perceber se evoluímos, se aumentaram as vendas, se diminuíram, o porquê, se a contratação de um novo funcionário vai ter impacto ou que impacto vai ter na estrutura de custos daquela empresa, o que é que ele tem que gerar a nível de rentabilidade para que o custo seja absorvido, não é? Porque é esse o objetivo, é aumentar o lucro, não é diminuí-lo, não é? Então, se nós não utilizarmos a contabilidade para fazer esta análise, para mim não faz sentido ter contabilidade, porque só ter a contabilidade para calcular impostos que o cliente vai entregar ao Estado ou aqui ao Governo, não faz, para mim, hoje em dia, não faz qualquer sentido. Então, na verdade, acontece que temos clientes que isto interessa e outros que não interessa, não é? Ou seja, aqui tem a ver com um pouco com a mentalidade de cada empresário. Eu tenho alguns clientes que ficaram relutantes em dar este passo, acharam um pouco estranho receber os documentos digitais e o papel, o que é que eu faço ao papel? Portanto, surgiram estas dúvidas, um pouco perdidos, mas a aceitação está a ser muito boa. Eu acho que isto já nem sequer é o presente, eu acho que isto, ou melhor, isto já nem é o futuro, é efetivamente o presente. Acho que a contabilidade, se não der este passo, ou melhor, os meus colegas que não derem este passo para a tecnologia, a utilização da tecnologia nesta atividade, claramente eu acho que vão perder o comboio, como eu costumo dizer, ou então só ficarão com aqueles empresários mais céticos em que querem tudo muito tradicional, provavelmente ficarão com esse mercado,
não tenho nada contra, mas se pudermos desenvolver melhor a nossa atividade, além dela ser mais valorizada, porque é outra questão que eu penso que, ao falar com outros contadores aí no Brasil, é uma situação que também ocorre muito aí, tal como aqui, é que esta profissão Isso. é mal remunerada, Valorização. a valorização é mal remunerada precisamente porque não é valorizada. Então, a nossa própria ordem profissional tem neste momento à frente uma excelente bastonária em que está a fazer muitas alterações ao nível da valorização da profissão e isso faz com que também nos sentimos apoiados para essa mudança. E também a imagem que nós podemos transmitir aos clientes para para aliar esta contabilidade muito mais interessante ao suporte do crescimento dos seus negócios. Isso. Perfeito. Eu tô ouvindo você falar e cada vez mais faz sentido para mim a palavra, ou a expressão, melhor dizendo, globalização dos negócios. Porque todos os relatos que você vem trazendo sobre a questão da profissão, da valorização, da atitude de alguns contadores em relação à mudança, à resistência ou não, dos próprios clientes, no sentido de serem mais céticos e estarem adaptados àquele modelo antigo e resistem a essa questão da contabilidade digital, é justamente o que vem acontecendo, ou o que acontece aqui no Brasil, em relação a contadores que tentam trazer uma realidade diferente do seu cenário, né? Hoje a gente trabalha dentro de um tripé que eu acredito que você também trabalha, que é processos, pessoas e tecnologia, né? À medida que a gente desenvolve essas três frentes, o contador, ele automaticamente ele vai ganhar mais tempo. Um dos principais, se não o principal ativo de todo e qualquer ser humano hoje, o tempo. E a partir do momento que ele terá, que ele tem mais tempo, ele pode ser mais consultivo, como você também colocou muito bem. Ele vai poder auxiliar, ele vai poder ajudar melhor esse cliente nesse processo de crescimento, nesse propósito que ele tem dentro da empresa. Então, sai aquela figura do contabilista burocrata, né? Atrelado só à entrega de impostos e aquelas questões básicas, e entra a figura de um profissional consultor, que deve ser valorizado, ou que deve ser mais valorizado, porque nós é que somos capazes de decifrarmos a linguagem dos negócios, que é a contabilidade. Então, eu fico muito feliz que Portugal e Brasil estão bem alinhados em relação a essa questão do mercado contábil, e eu acredito que se algum contador brasileiro for a Portugal ou o inverso acontecer, se tiver essa ideia que a gente vem desenvolvendo, não terá grandes problemas em desenvolver o seu trabalho, o seu propósito. Mônica, gratidão. Agradeço mais uma vez pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, pelo conteúdo e conhecimento que você trouxe em relação a essas questões tributárias, fiscais e do mercado contábil português como um todo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua atenção. Eu é que agradeço. Estou disponível para ajudar algum contador aí do Brasil que possa querer entrar em contato comigo para qualquer esclarecimento. Isso. Somos muitos, não é? Se juntarmos Portugal e Brasil, somos muitos contadores. É uma Exatamente. profissão que eu tenho quase 20 anos de profissão, então já passei por muitos processos, portanto consigo decifrar aquilo que faz sentido nesta área a trabalhar. E por Isso. isso estou cá para também ajudar o que for possível dentro, não é, daqui da nossa comunidade da contabilidade. Portanto, agradeço também o contacto mais uma vez e até uma próxima, então. Perfeito. Obrigado. Até a Obrigada, próxima. Tchau, Deus. tchau. Ok, tchau.